Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo 1. Nessa série, os tutoriais de edição do portfólio digital. E nesse episódio, Sessão 2, Quando Chama o Coração. Vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido amarelo, tenho 42 anos, 1,64 m, de salto eu fico um pouquinho mais alta. Bom, ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco. À minha direita, a nossa tela interativa e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio, nós vamos discutir os elementos pós-entrevista. Então, de acordo com o roteiro didático que está disponível no projeto de práticas, identidade e prática docente, o roteiro didático especifica como sessão 2 a sessão Quando Chama o Coração. E é isso que a gente vai tratar hoje. As nossas inspirações e para essa sessão é muito importante que você leia os materiais base, os materiais que são as nossas referências bibliográficas. As referências bibliográficas a gente pode conferi-las aqui na nossa tela interativa. Então a gente tem quem? A gente tem aí o Araújo, que ele vai trabalhar a questão da entrevista numa perspectiva do diálogo sobre a base teórica do Bakhtin. Então esse é um artigo que está disponível no ambiente virtual. O Paulinho, é claro, em Pedagogia da Autonomia. Então, vários elementos aí da pedagogia da autonomia vão subsidiar essa sessão, em que é uma sessão mais de textualização, com construção de texto, né? Desde ensinar exige ouvir, ensinar exige disposição para o diálogo, ensinar exige curiosidade. A Menguinha, né? A Menguinha, que vai tratar sobre pesquisa em educação, e o João Mata, metodologia da pesquisa em educação. Nós já passamos alguns tutoriais e se você perdeu algum, basta ir acessar o ambiente virtual e acompanhar todos eles. Então a gente já teve criando o portfólio digital, a gente já teve o sumário, também já foi trabalhado a introdução, os elementos da introdução. Ainda tivemos a edição da sessão 1, a sessão 2, que é essa que a gente vai discutir neste exato momento. Então, na sessão 2, você tem o quê? Essa sessão deve conter a descrição detalhada do contexto, então, olha só, do contexto, dos envolvidos e do desenvolvimento da experiência. Relate como foram desenvolvidas atividades, contemplando tabelas, quadros e registros fotográficos. Aí essa sessão é tensa, hein? Essa sessão merece aí muitos conhecimentos meteorológicos. Então, o que nós vamos fazer nessa sessão? Essa sessão é uma sessão pós-entrevista. Então, o que aconteceu? Você já roteirizou a entrevista com o seu grupo, com o seu professor orientador, você já foi a campo, já realizou a entrevista. E agora você vai registrar esses dados, esses conhecimentos, essa construção que você obteve por meio da entrevista. Todos os documentos necessários para que você faça esses procedimentos estão ancorados no AVA, né, como ofício, como todos os documentos estão lá. Você tem que acessar e apresentá-los à escola. Então essa foi uma sessão depois da entrevista. Depois da entrevista, os dados que você coletou, eles vão ser transcritos. Então haverá uma transcrição. Transcrição das respostas do professor, das informações que vocês discutiram nas demais disciplinas, e essa transcrição vai ter forma de quê? Vai ter forma de texto, vai ter forma de gráfico, vai ter forma de tabela, vai ter forma de citação, certo? Citação vocês vão ver metodologia, não é? Claro, né?
E aí, essa seção, então, é muito importante para isso. Nós temos também, na seção 2, vão ser apresentadas as reflexões. Então, é uma seção bastante densa e que requer, portanto, que vocês já tenham feito leitura das bases teóricas que foram indicadas aqui. Uma reflexão em diálogo com a fundamentação teórica do trabalho. Qual é a fundamentação teórica do nosso trabalho? A fundamentação teórica do nosso trabalho é a nossa base inspiradora maior, que é o Paulinho. Fofo, né? Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia. Então, após a leitura do livro, vocês vão ter aí base para poder fazer uma discussão. O que é uma discussão? A gente invoca o Paulo Freire novamente e a discussão teórica é como um diálogo. Você coloca, numa parte você coloca sua criação, sua autoria, seu registro, e esse registro conversa com a teoria, que é trechos da obra do Paulo Freire. Então, por exemplo, de acordo com Paulo Freire, ensinar exige escutar, ensinar exige estar aberto ao diálogo. O diálogo, portanto, né, de acordo com Paulo Freire, página o diálogo foi o cerne do nosso trabalho, pois realizamos a entrevista com o professor fulano de tal, no dia tal, durante tal período. Essa entrevista durou tantas horas, né, nós fizemos algumas pausas, o professor, né, depois que o professor, ou esse professor esteve disponível a conversar conosco, e aí você vai fazendo esse casamento entre a sua redação e a teoria que você estudou, especialmente Paulo Freire e os demais autores que nós acabamos de mencionar, especificamente sobre metodologia. Tanto mais a sua inspiração será o livro básico, é Pedagogia da Autonomia. E aí você vai o quê? Elaborar em articulação também com os demais conteúdos estudados durante o semestre. Então, quais são os conteúdos? A questão filosófica, o perfil em sociologia, as questões dos gráficos, como o professor, digamos que você tenha entrevistado um professor homem de meia idade ou pardo, e você vai colocar essas especificações lá no seu texto e fazer alusão, por exemplo, digamos que a entrevista foi realizada com um professor do gênero masculino, né, de idade entre 30 e 40 anos, né, se você não quiser fazer maiores especificações, ou se a pessoa não quiser dar maiores especificações, isso se distancia do perfil geral de professor. Geralmente o perfil do professor, aí vocês vão ver lá em matemática, né, perfil, conceitos básicos de matemática, o perfil do educador. Qual que é o perfil do educador? Qual é a idade média de um professor? Né? Qual que é o gênero prevalecente dessa função, né, dessa profissão? Qual que é a faixa etária de serviço, de exercício desse profissional? Talvez dados do IBGE, não sei, aí vai depender do orientador do seu grupo. Então, você vai casar essas duas coisas, os dados e a sua autoria, a partir da entrevista, com a fundamentação teórica básica, que é o Paulo Freire, e com as demais fundamentações das demais disciplinas. Portanto, como eu falei, é um trabalho denso, é um trabalho que vai demorar, né, vai ter a maior carga horária de dedicação, certo? Além disso, a gente tem ainda na seção 5 essa construção. Então, essa construção ela vai ter que roteiro? Olha, nessa construção você tem que fazer um texto reflexivo. Texto reflexivo é exatamente o que eu acabei de descrever. É a autoria em diálogo com a teoria. Né? E essa teoria você vai ter que colocar, o que acontece na pós-entrevista. Na pós-entrevista você vai fazer uma transcrição, que é esses dados. Depois você vai fazer uma textualização, que é transformar tudo que você registrou em um texto, que aí vai estar chegando próximo ao texto reflexivo, tá? Então, depois que você transcreve, você textualiza, você tira as partes mais importantes, por exemplo, da entrevista. Tem partes da entrevista que você não vai usar. E aí você tem a transcriação, que é quando você vai transformar esse texto em um poema, ou em uma obra, em uma literatura de cordel, aí vai depender da sua criatividade. Depois, essa reflexão ela tem que ter uma escrita dialógica entre teoria e prática.
E aqui vocês vão contemplar as citações dos autores estudados, citações que vocês vão ver lá em metodologia, certo? Então, essa é mais ou menos a estrutura que a gente vai seguir aqui. Quais são as bases teóricas que nós vamos usar? Então, nós vamos usar, ó, de base teórica. Eu estou aqui na biblioteca virtual, né? Vocês já sabem acessar aí a biblioteca. Então, na biblioteca, a gente está usando a Menguinha, que é pesquisa em educação, abordagem qualitativa, certo? A gente vai usar também aqui. Opa, passei. A entrevista na pesquisa qualitativa, isso aqui é uma recomendação complementar. E o João Mata, metodologia da pesquisa em educação. Então, esses são o que vocês vão consultar na biblioteca virtual. Então, na entrevista, na pesquisa qualitativa, a gente tem aqui, ó, na biblioteca, investigação qualitativa. Principais tipos de entrevistas qualitativas na educação. Esse é o tópico principal que você vai ler para que você possa realizar uma boa entrevista com o professor que vocês escolherem. E no João Mata, já está destacado aqui, ó. Então, vou só fechar o menu entrevista, item 6.5, página 247. Né? Tem alguns trechos que vocês precisam fazer a leitura prévia para poder realizar tanto a entrevista quanto a pós-entrevista. O que é entrevista? A entrevista é uma técnica de coleta de dados rica e bastante utilizada em pesquisas na área da educação. Então, né, as entrevistas possibilitam incluir nas pesquisas a perspectiva dos alunos, professores, gestores, coordenadores, supervisores, psicólogos, funcionários em geral e pais, cujas experiências individuais e coletivas constituem efetivamente a educação. Olha que coisa mais linda. Né? Então, olha o que o Joãozinho está falando para a gente. Literalmente o Joãozinho, porque é o João Matar. Olha, constituem efetivamente a educação. São essas histórias, a partir da entrevista, que você conhece as histórias de vida dos educadores, dos alunos, dos professores, e são essas histórias que constituem individual e coletivamente a própria educação, tá? Então, é por meio da entrevista que você vai acessar esse mundo no qual você está ingressando neste momento da sua formação acadêmica. Então, essas leituras indicadas aqui e no ambiente virtual, são leituras basilares para você poder fazer a redação desse texto, tá? Sem a leitura, você não vai conseguir fazer a redação adequada de acordo com o portfólio. Lá no nosso documento, né, aqui o nosso projeto, ele diz o quê? Né? Lá a gente tem lá no roteiro, então o projeto está disponível aqui no ambiente virtual, e aí lá no roteiro, lá no finalzinho, né? Ó, lá no nosso roteiro, você tem o quê? Seção 2, quando chama o coração. Então, a seção 2 é compreendida por todos esses tópicos que a gente acabou de falar, tá? Todos esses tópicos compõem a seção 2. Voltando, então, a gente vai para o nosso Google Sites, evidentemente. Lá no nosso Google Sites, a gente vai... sempre a página que abre é essa daqui, você vai acessar o seu site. Nós estamos na página de edição. Bom, na nossa página de edição, a gente vai para a seção, então a gente clica aqui em páginas, quando chama o coração. Do mesmo jeito, aqui para a gente fazer edição, a gente seleciona, arrasta, né, coloca aqui, ó, quando chama a gente faz edição, aqui vamos deixar verde. Opa! Desfazer, que a gente não quer duplicar, a gente só seleciona aqui, muda a paleta de cores, vou deixar verdinho. Inserir no seu menu lateral, caixa de texto. O texto aqui, o que você vai fazer? O texto aqui você faz uma redação muito similar. Olha, vamos dar um exemplo aqui de um texto que tem aqui no nosso projeto. Só para a gente visualizar bonitinho, olha só. Aqui a gente tem uma citação, olha só que bonitinho. Então, ó, olha como é a redação. Uma produção a partir da articulação entre a teoria e prática no processo de formação docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E assim, isso aqui é uma citação que vocês vão ver lá em metodologia.
Então, aqui é um trecho do Araújo, aquele mesmo que a gente comentou agora, que vai falar sobre a entrevista na perspectiva de Bakhtin. E eu trouxe a citação para cá. Esse é um texto dialógico. Um texto dialógico é sempre assim, um texto que casa a teoria com o seu discurso, tá? Com a sua redação. Então, para a gente fazer esse tipo de texto, aqui, o que acontece? Você tem que ler, não tem outra opção. Mas, de modo geral, as formatações são como? As formatações são, mais uma vez, recapitulando, fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado. E aqui você vai fazer, primeiro, né, a seção 2, então 2.1, você vai fazer a transcrição. Essa é a seção 2.1. Depois você vai ter uma seção 2.2. Qual que é a seção 2.2? Seção 2.2 é a... Sempre, né, numerar, que é importante. 2.2, que é a textualização. Depois a seção... Então, vamos duplicar. Seção 2.3, que é a transcriação, tá? Então, são essas 3 seções que vocês vão ter aqui. Nessas seções, o que acontece? Na transcrição, você vai literalmente trazer aqui os trechos da entrevista, tá? Então, vou deixar aqui até entre parênteses, ó, trazer os trechos da entrevista realizada com o professor escolhido. Professora, eu posso gravar? Tem vários aplicativos hoje online, no celular, que você grava o áudio e o próprio aplicativo depois transcreve o áudio. Você pode fazer isso, pode, né, colocar aqui. Preciso colocar tudo, professor? Evidentemente que não. No processo de transcrição, né, científico, geralmente se traz tudo, tá? Geralmente, de fato, você coloca tudo que foi escrito, tudo que foi suspirado, tudo que foi mencionado durante a entrevista, tá? Mas aqui não há uma necessidade aí da gente trazer ipsis literis, ou seja, letra por letra, tudo que foi registrado durante a entrevista. Então, você vai trazer as partes que você achou mais importante. Como é que você transcreve? Você transcrição é trazer o texto literal, tá? Opa, literal. É exatamente o que foi dito pelo entrevistado. Ok? Então, se você, para cada uma daquelas perguntas que estava aqui na outra sessão, né? Então, para cada uma, ó, né, na página, no Como Me Tornei Professor, para cada uma das perguntas que você tiver feito aqui no seu roteiro, agora você vai levar essas perguntas para essa página do Quando Chama o Coração e você pode fazer o mesmo tipo de divisão. Então, você pode colocar aqui, né, norteador 1, filosofia, né? Filosofia. Aí depois, norteador 2, né? Conceitos básicos de matemática. E aí inserir aqui as respostas para cada pergunta que você fez durante a entrevista. Inserir as respostas das perguntas feitas, ok? Você insere tal qual foi respondido. Na transcrição, você insere tal qual foi respondida. Agora, na textualização, na textualização é que o negócio fica tenso, né? Então, na textualização, a gente vai fazer uso do quê, ó?
a gente vai inserir alguns blocos. Por quê? Na textualização, a gente vai ter imagens, certo? Então, vamos usar aqui, ó, esse bloco de imagens. Então, digamos aqui que você vai fazer um upload de imagem, não tem nenhuma imagem aqui, mas você vai fazer o upload da imagem, vai procurar uma imagem aqui qualquer, tá? E aí você vai carregar a imagem ou a foto que você tirou do momento da entrevista. Professora, mas eu posso colocar a foto aí do professor? Com certeza você pode colocar se ele tiver assinado o termo de autorização de uso e imagem que está disponível no ambiente virtual. Vou fazer uma simulação aqui, evidentemente, então eu vou selecionar uma imagem, vou escolher aqui uma imagem de professor, tá? Vamos ver se ele vai achar aqui alguma imagem de algum professor sendo entrevistado, né? Vamos ver aqui. Sei lá, olha, essa daqui, né? Só pra gente aqui simular. Então, aí você vai colocar a foto que você tirou aí do momento que você registrou lá com o professor. Como faz a edição de imagens aqui? Edição de imagens, vocês vão aprender em metodologia, mas aqui, ó, em cima a gente coloca título. Opa, passei. 10, demais. Nossa, que isso? Que bagunça, Anabela, que você tá fazendo aqui. Vamos tirar pra cá. Assim mesmo. Deixa eu só ajustar aqui, vou descer. Opa, demais, meu Deus. Vamos lá. Vamos tentar aqui de novo. Só pra gente ver aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Porque ela vai... Oh, nossa, Anabela. Aí, agora sim. Então, eu coloco em cima da imagem o título da imagem. Então, por exemplo, entrevista com o professor Rafael, por exemplo. Qual que é a fonte? A gente já sabe, né? A fonte é sempre Arial. Deixa eu selecionar aqui, só um instante, para a gente usar o cursor adequadamente. Então, a gente seleciona aqui a fonte, não é 18, não é Roboto, né? Então, é Arial. Tamanho 12. Não tem negrito e é centralizado. E embaixo, professor, o que eu coloco? Embaixo você sempre coloca a fonte. Fonte, quem tirou essa foto? Foi você? Então, autoria própria e o ano. O ano que você tirou a foto, seja qual for o ano da sua foto, tá? Essa fonte aqui, você vai, né, Arial, mais uma vez, né, sempre fazer essa orientação, Arial tamanho 12, e o alinhamento, nesse caso, é um alinhamento à esquerda, tá bom? E o tamanho, aliás, o tamanho não é 12, o tamanho é 10, tá bom? Então, aqui você vai fazer esse tipo de edição, né? Você vai inserir aí na textualização, você, lógico, vai ter que inserir um texto sempre antes, né? Fazendo aquela conversa que a gente comentou, né? Então, vou inserir aqui um bloco de texto inicial, né? Ou final, aliás, inicial. Opa, demais! Oh, Anabela dançando pra lá e pra cá. Nossa, esse mouse tá uma coisa de louco. Mas vamos lá, o texto tem que ficar, né, bem aqui em cima. Se eu consigo. Demais. Ah, vamos dançar aqui a noite toda, hein? O dia todo, a manhã inteira. Pronto. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a redação do texto. E aqui na redação do texto, o que que você vai fazer? Você vai fazer o diálogo teórico. Então, aqui já não é, você já não vai colocar exatamente as respostas do professor. Aqui você já vai fazer o seu texto reflexivo. Então, elaboração do texto reflexivo. O que que é o texto reflexivo? Intercalando sua redação
com citações dos autores estudados. Especialmente o Paulinho, claro, né, Paulinho. Mas também os autores das demais disciplinas, ok? Disciplinas. E aí essa redação é sua, né? Essa redação não é minha, não tem como eu fazer essa redação, tá? Então você vai intercalar, olha, ensinar exige estar aberto para o diálogo, né? De acordo com Paulo Freire, aí você coloca a citação do Paulo Freire. Aí depois da citação do Paulo Freire, você fala assim, esse momento do diálogo foi um momento em que a gente esteve com o professor, né, durante 2 horas e ao ser questionado, então aqui você já vai trazer só os pontos de destaque, você não vai trazer todas as respostas que o professor concedeu a você, porque às vezes nem todas as respostas foram interessantes. Então você vai destacar alguns trechos. Então de repente entre o momento que ele falou de uma atividade que ele realizou com uma turma em algum momento da vida profissional dele, sei lá, por exemplo, ele levou os alunos para visitar, né, a antiga Cachoeira de Santo Antônio, né, ali as corredeiras, né, do Madeira. E aí, né, Cachoeira do Teutônio. Então, aquele foi um momento importante da vida dele e tal, e aí, isso você achou marcante, você vai trazer para cá. Agora, você vai dar destaque a alguns trechos dessa entrevista, você não traz a entrevista toda. E esses trechos você vai casando com o que você foi estudando durante o semestre, que você estiver estudando durante o semestre. Então, de repente, ele vai falar que ser professor, né, faz parte da história dele, faz parte da vida dele, é uma profissão que ele sempre quis. E aí você vai resgatar lá em Sociologia algum texto que você tenha discutido em Sociologia que trata dessa mesma lógica, ou lá em Filosofia sobre a existência ou a filosofia da educação. Aí vai depender de cada um. Então a construção aqui é individual, não tem como ser diferente, certo? O que são rubricas? As rubricas são que você tem que ter o registro fotográfico nessa estrutura, com título e legenda. Você tem que ter um texto dialógico. O que é um texto dialógico? Um texto reflexivo contendo sua redação com citações, né? E essa redação é uma redação na qual você está trazendo reflexão. Você não traz uma descrição. Olha, o mouse é um objeto utilizado. Não, não é isso. É uma reflexão teórica. São reflexões. Então, esses são marcadores da seção 2, quando chama o coração, certo? E aí, você vai finalizar, né? Claro, né? Você nunca termina com sessão de fotos. Você vai sempre terminar com novos textos, né? Você não deve terminar, nunca, não é recomendado, em nenhuma hipótese, você terminar com imagens. Você sempre termina com um texto, né? Lembrando a lógica de qualquer redação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, todo texto tem que ter isso. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Fechamento. Além daqui, você também pode incluir tabelas. Né? Como que você pode incluir tabelas? Olha, você tem aqui recursos do Google Sites, que tem planilhas, tem gráficos, e você pode trazer essas inserções para cá, ó. Então, gráficos que você tenha gerado aí em algum lugar e tabelas que você já tenha criado aqui no Drive, tá? Então, como é que você inclui esses recursos? Você faz esses recursos, vou inserir um arquivo aqui qualquer, tá bom? Ó, vou inserir esse arquivo, eu seleciono e ele insere aqui para mim o arquivo, né? Opa, aqui ele não vai permitir, mas você vai fazer esse tipo de inclusão, ou você pode fazer a tabela e colocar como imagem aqui também, tá bom? Se você tiver tabela, se você tiver gráficos, né? A recomendação aqui são as imagens. Aqui é requisito as imagens registrando o processo da entrevista que você realizou, tá bom? Professor, e se eu tiver gravado, eu posso inserir?
Pode do mesmo jeito. Como é que você vai fazer? Você pode inserir o vídeo aqui, tá? De preferência, você vai ter que carregar ele aqui pro Drive. Então, você vai ter que subir o arquivo aqui no seu Google Drive. E aí, daqui, você pode incorporar o vídeo, tá? Senão, não tem como você incorporar um vídeo. A não ser que seja um vídeo que esteja disponível, por exemplo, numa plataforma de mídia como o YouTube, tá bom? Aí, depois que você finalizar aquele mesmo procedimento, você vai publicar, né? E depois ver o site publicado, ok? Essa é a seção 2, que é bastante complexa. Na transcriação, a gente já vai para a etapa que vai estar ligada à seção 3. Né? Aqui a transcriação é a criação poética. O que é a criação poética? A criação poética é quando você vai pegar toda essa reflexão sua, essa análise, esse registro, e você vai criar uma obra. Pode ser um poema, né? Um poema é uma coisa bem bonita, eu adoro poesia, né? A gente tem aí grandes poetas na história brasileira e inclusive nas nossas salas de aula. Então pode ser uma poesia, pode ser uma literatura de cordel, pode ser uma peça, pode ser uma música. De repente você é compositor, então você compõe uma música e coloca ela aqui. Neste momento, você vai apenas redigir o poema, tá? Então, aqui você vai, vou deixar registrado, redação do poema. Vou colocar poema, mas, né, da obra literária. Vou colocar da obra literária, ok? Redação da obra literária. Então, né, eu não tô com nenhuma inspiração aqui neste momento, evidentemente, mas aí você vai redigir lá o seu poema, aí você vai fazer em forma de soneto, em forma de, não sei, né, mas inspirado pela entrevista e pelas reflexões teóricas que você realizou, tá? A próxima etapa, que é a edição do poema no Canva, já compõe a seção 3, já não é a seção 2. E aí é tema para o nosso próximo episódio, evidentemente. Aqui a gente trouxe generalizações, né? Em 10 ou no máximo 30 minutos é o que dá. Se você quiser saber de verdade o que você tem que fazer, você tem que ler, não é verdade? Você tem que vir aqui e ler, porque a nossa sessão já encerrou. Então, acesse o ambiente virtual, acesse a biblioteca virtual, faça a leitura dos textos recomendados. Sem eles, o processo fica mais dificultoso. Se você quiser saber de verdade o que está acontecendo, você tem que ir lá e ler. Só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.